Ok, querido, estamos em mais um podcast do Douglas Xavier Podcast. Olha, nós estamos avançando e hoje a gente vai falar sobre um assunto mega importante. Mas eu hoje não vou perder a oportunidade. Vou pedir para que você se inscreva no nosso canal. Ó, se inscreve lá no nosso canal, dá um joinha, aperta lá o negócio, o sininho, é isso? Aperta o sininho para receber as notificações, que nós temos coisas maravilhosas. Olha, o último episódio, nossa, foi simplesmente demais. As pessoas Olha, as pessoas ligaram para mim, comentaram e começaram a assistir. Valeu muito a pena aqui com a doutora Ana Ribeiro. Olha, hoje eu trouxe uma outra fera e vamos falar sobre este assunto que é mega empolgante e precisamos nos aprofundar cada vez mais. E daqui a pouco eu vou fazer a pergunta do milhão, que você já sabe que eu sempre faço e vou fazer de novo. Mas antes, deixa eu apresentar para você o nosso convidado, Léo Basil. Ó, eu tenho dificuldade de falar Basil, de vez em quando eu vou falar Brasil, mas é Basil. Mas todo mundo é assim. É verdade. O amigo meu fica Basil ou Brasil? Mas é Basil. Mas se você fosse militar, você sabe que para qualquer coisa o militar fala Brasil. Brasil. O importante mas tá tudo sou bem. eu sou a pessoa. Tá certo. Léo, fala um pouquinho de você inicialmente. Meu nome é Leonardo, né? Eu sou casado, tenho uma esposa linda chamada Liliana e uma filha também linda, Ana Clara. Ela tá até aqui com a gente. Isso. Assistindo aqui. E eu tenho o privilégio hoje de ter uma missão que sempre foi, né? Mas hoje uma coisa específica, que é cuidar de pessoa. Que bom. Então eu ajudo pessoas a transformarem suas vidas, superando depressão, ansiedade, bloqueios emocionais, fobias. Então eu estou nessa missão que Deus me deu e eu estou encarando com muita alegria e felicidade. Eu sei que você também é membro da igreja Primeira Igreja Batista de Éden, pastor Arildo Borges Xavier. Pastor Arildo, um grande abraço. Eu acho que ele é meu parente, porque eu sou Douglas Xavier. Preciso até bater um papo com ele para saber aí se nós somos parentes, terceiro grau, quarto Xavier, grau. gente boa, né? Pastor Arildo tá aí, né? O pastor Assis lá da PIB Assis, o irmão dele. Pastor Assis também, um abraço. Rapaz, que camarada nobre. Pastor Assis é nobre, muito respeitado por nós. A família Xavier, gente boa. Muito legal. E eu tenho esse privilégio de ser ovelha dele. Né? Ovelha e ainda trabalha pertinho dele, né? Eu trabalho lá também na parte administrativa lá da igreja, né? Isso é bom. E trabalho como terapeuta, né? Como terapeuta. Olha, esse assunto é um assunto que está empolgando as pessoas. Você sabe que tem várias pessoas que vão assistir você, o que você vai falar, porque o que o Léo Basil vai falar hoje aqui, eu posso garantir para você que é algo assim que você não vai jogar fora. Você vai compartilhar com seus filhos, com seus sobrinhos, com seus pais, com seus amigos. Você vai compartilhar com geral. Por quê? Porque é um assunto que as pessoas estão vivendo isso. É nosso assunto. Emoção é tudo, né? Nosso emocional é tudo. Saúde emocional. Saúde emocional é tudo. Assim. Muitas vezes nós vivemos num país onde todo mundo vai a maioria das pessoas já foram num dermatologista, já foram num cardiologista, alguns já fizeram até fisioterapia, já foram em tantas outras especialidades. Mas quando você fala que você está indo no psicólogo, ou no psicanalista, ou no psiquiatra, a primeira coisa que eles perguntam, mas o que aconteceu? Tem um preconceito, assim, uma coisa, em Cristo, nosso espírito é perfeito, né? Quando a gente aceita Cristo, e a gente cuida também do corpo, como o senhor falou, vai várias especialidades, mas qual que o principal que é a conexão do corpo, eu vou explicar isso mais para frente, e do espírito, que é o emocional, né? Onde está tudo. Então, o emocional, por muitos anos, a igreja meio que deixou de lado, que não era importante. E hoje, através de conhecimento que aumentou muito, nós vemos que é uma coisa super importante. Porque se o emocional não está bem, a maioria das áreas da tua vida também não está bem, entendeu? E olha, eu sempre recomendo todos que se inscrevam no nosso canal, no canal do Douglas Xavier Podcast. Por quê? Porque nós temos vários episódios. Tá tocando meu telefone aqui. Não falamos apenas
não falamos apenas sobre saúde emocional, falamos sobre investimentos, falamos sobre empreendedorismo, falamos sobre o mundo empresarial. Olha, nós já falamos também sobre a igreja, sobre muitos assuntos. E esses assuntos que nós estamos falando, eles sempre estão ali no nosso canal, Douglas Xavier Podcast. É importante que as pessoas compartilhem, porque vira uma escola e as pessoas vão assistindo e vão consumindo aquele conteúdo que, com certeza, vai trazendo para eles mais ferramentas para eles resolver alguns problemas que eles vivem, né? Com certeza, porque a falta do conhecimento, né, como diz a Bíblia, né, o povo vai padecer, né? Então, esse canal aqui é uma oportunidade muito grande, não só para mim, mas várias pessoas entenderem, conhecerem as oportunidades que a vida está nos oferecendo e as pessoas não conhecem. Então, desde já agradeço essa oportunidade de estar contribuindo pelo seu canal aí. Legal. Bem, nós vamos fazer agora aquela pergunta que é a pergunta do milhão. Opa! Se eu acertar, vou ganhar 1 milhão ou não? Vai estar na sua conta, vou mandar fazer um Pix aí para você. Opa! Mandar fazer um Pix para você. Pode eu mandar. que você já não vai ficar triste, não, porque um Pix desse valor ajuda pra caramba, né? Bom, pode passar aí. Pedir aqui a Ana Clara para passar para o seu meu Pix aí. O código, tá certo. Deixa eu falar para você uma coisa. A pergunta que vale 1 milhão... Vamos lá. A pergunta que vale 1 milhão, mas antes de fazer a pergunta que vale 1 milhão, você sabe que nós vivemos numa sociedade onde muitas pessoas estão perdendo muitas oportunidades de emprego. Sim. Casamentos. E oportunidade de viver outros bons momentos na sua vida, porque eles enfrentam alguns males. Eu vou apresentar 3 males de cara e quero perguntar para você. Porque muitas vezes a gente escuta que as pessoas são ensinadas, através de algumas terapias, a conviver com. E parece que a TRG, onde você se especializou, a TRG não ensina as pessoas a viver com. Ela elimina esses 3 males. E a pergunta que vale 1 milhão é: ansiedade, depressão e síndrome do pânico, que são coisas que são comuns, a gente percebe a sociedade vivendo isso. A pergunta é: tem cura? Seja sincero. Você é um especialista, você fez essa especialização, TRG, porque nós temos vários tipos de terapeutas. Você é um terapeuta TRG. A pergunta é: tem cura? Eu vou responder isso não pelo que eu acho. Vou responder isso porque é através de resultados. Não só resultados que eu tenho alcançado, ajudado pessoas a superarem isso, e também de vários colegas nossos da TRG Terapeutas, que hoje passa aí mais de 20 mil pessoas que já passaram pela TRG e com êxito. Então, a resposta, valendo 1 milhão, eu vou ganhar, tem cura, baseado em evidências de resultados que está acontecendo. Ok. Então, você acabou de responder uma pergunta, mas acredito que a gente vai querer saber um pouco mais. Então, ansiedade, depressão e síndrome do pânico tem cura. Porque, na verdade, a gente, quando coloca na internet, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para me livrar desse processo de ansiedade, depressão, síndrome do pânico, e você vai encontrar um montão de gente falando. Mas a primeira coisa, então, que eu quero perguntar, antes da gente entrar no como, antes de falar como é que a gente consegue alcançar a cura da ansiedade, da depressão e de síndrome do pânico, e a gente vai falar de muitas outras coisas, eu queria primeiramente pedir que você definisse para mim, Léo, o que é ansiedade? Ansiedade. Vou te responder de acordo com o que eu tenho aprendido e vivido da TRG que eu aprendi. Ansiedade, na verdade, muita gente julga que é medo do futuro, mas não é medo do futuro. Vou primeiro explicar como se dá um processo de ansiedade para chegar à conclusão. Eu sempre falo isso, explico para as pessoas que eu tenho um primeiro contato para poder explicar a minha terapia, como funciona.
Vamos supor que você sofra um trauma agora, um assalto, dá como exemplo. O que acontece após o assalto, nas primeiras horas, dias e semanas? Não vem na nossa cabeça aquele flash toda hora, aquele pensamento e faz a pessoa sofrer? Na verdade, isso é o nosso psiquismo querendo entender a situação e tirar a dor emocional para a pessoa não sofrer. Então, fica dando loop toda hora. Tipo assim, preciso resolver, preciso resolver. Então, após esse trauma, acontece várias coisas. Primeiro, ela fica querendo resolver e chega um momento que sai da nossa consciência, fica inconscientemente aquilo a vida inteira acontecendo. Aí uma coisa que tem que bom falar. Na nossa cabeça, vou usar a linguagem simples, nossa emoção não existe nem passado e nem futuro. Tudo é presente. Coisas que aconteceu contigo, Douglas, com 5 anos de idade, que não foi resolvida a emoção, até hoje fica aí dando loop querendo resolver. Entendeu? E outra coisa, então isso é uma atemporal. E na nossa cabeça também, uma coisa que vale ressaltar, vou te dar um exemplo. Aqui tem uma caneca, muito bonita por sinal, DX, né? Douglas Xavier Podcast. Se eu falo assim, Douglas, olha aqui para essa caneca, vai ativar uma parte do teu cérebro, certo? Se eu falar assim, Douglas, fecha o olho e imagine a caneca DX, do Douglas Xavier. Ela vai ativar a mesma parte do teu cérebro. O que eu quero dizer com isso? Na nossa cabeça não existe realidade nem imaginação. Tudo é verdade. Então, tem coisas que nós vivemos durante a nossa vida que a gente achou que era uma coisa e hoje passou a ser uma verdade. Então, como eu falei do assalto, fica dando esse loop, tudo que está envolvido aquele assalto, seja ambiente, luz, cheiro, tudo fica gravado na nossa cabeça, né? Como a Ana falou na semana passada, né? A Ana Ribeiro, tudo 400% fica gravado. Então, quando você passa por uma coisa igual ou semelhante àquilo, o teu psiquismo, mesmo você não na sua consciência, ele acusa, Douglas, você está em perigo. E como é que a gente sabe que ele vai acusar? Ele vai te proteger o tempo todo. Ele vai tentar resolver e proteger. Como? Primeira coisa, você está em perigo, joga adrenalina no corpo. E qual é a função da adrenalina? Ela vai te preparar para lutar ou fugir por um perigo que você está, sendo ele verdade ou não. Então, o que é a ansiedade que a gente entende? A ansiedade não é medo do futuro, é o teu psiquismo querendo te proteger para tu não passar pelas mesmas coisas do passado. Então, aquilo que você viveu sendo uma verdade ou não, mas dentro da sua cabeça é uma verdade. Então, é o tempo todo isso. E cada um tem o seu grau de ansiedade, que é o quê? A quantidade. É muito medo ou pouco medo. Aí também entra a fobia. Fobia, aquele medo exagerado de uma coisa. Só que a pessoa não tem nem consciência de que exatamente é isso. Então, a ansiedade é isso. Deu para entender? Então tá, deixa eu perguntar uma coisa, porque a gente sempre aprende que a ansiedade é como se fosse a pressa do futuro, né? Aquela coisa assim de você sentir... tem a pressa do futuro, o excesso de futuro, onde você tem aquela coisa, você já falou sobre o medo do futuro, tudo isso, mas a pergunta que... Aí você já entrou no assunto de fobia. A gente percebe que muitas pessoas têm, um exemplo, um tipo de fobia, claustrofobia. A fobia, nós aprendemos, e você pode explicar melhor, a fobia, ela costuma ser, aos olhos do outro, irracional. Exemplo, uma barata, medo de barata. Medo de barata. Então, para a pessoa que está vendo aquilo, é irracional. Como é que você pode, uma pessoa tão grande, com tanto poder, ter medo de uma barata? Mas para aquela pessoa que está passando por aquilo, é racional. Isso, O que acontece? Eu vou explicar. No processo da adrenalina, ela te prepara para lutar ou para fugir, certo? Então, como que ela faz? Começa a jogar, é o neurohormônio que te prepara, ela joga mais sangue nos seus músculos para poder lutar. E automaticamente, você fecha a mão assim. A pessoa nem percebe. Só que muito sangue para cá, ele começa a acelerar, sem oxigênio, é veneno. O que a pessoa normalmente faz?
ela começa a respirar mais rápido, certo? Uhum. E ao respirar mais rápido, só que a gente respira errado. A gente normalmente respira aqui em cima. Uhum. E as nossas veias também, um sistema de segurança, ela fica rígida. Ou seja, onde passa era para ser isso de veia, ela fica menor. Então, imagine só, o coração batendo muito, respirando aqui, tudo, muito sangue centralizado. E onde que ela vai roubar mais oxigênio? Onde a gente mais precisa? Onde que é? Uhum. Na cabeça. Por isso que no processo de ansiedade, a pessoa não raciocina, porque o segurança dela, que é o inconsciente dela, né? O cérebro reptiliano, né? Que até a Ana falou na outra vez, ele faz o seguinte: Douglas, você está em perigo. E ele tira toda a sua racionalidade. Então, tu fica no estado, imagine só. Só que você perde até a consciência daquilo. E dependendo do... Então, a fobia é uma coisa mais extrema. Então, quando ela olha para uma barata, que é uma coisa aos nossos olhos que não tem, é simples. Mas na cabeça dela, aquilo é um monstro. E não adianta dizer que você é uma barata. Mas para ela, lembra do exemplo que eu dei? Uhum. Para ela é uma realidade enorme. Entendeu? Então, hoje eu fico pensando, porque existem pessoas, por exemplo, que têm claustrofobia. Lugares fechados. O camarada vai viajar de avião, né? Fazer uma viagem de avião, e quando ele percebe que ele tem que entrar por uma portinha e vai passar por aqueles bancos, e ele sabe que não tem por onde sair se ele quiser sair, ele perdeu o controle, porque aí o processo de ansiedade dele aumenta muito, não é isso? Sim. Vou te dar um Porque exemplo. qual a relação da fobia com a ansiedade? Então, na verdade, ansiedade é medo. Fobia é Fobia é medo. Fobia também é medo, Aham. é o medo. Então, assim, é o mesmo processo. Adrenalina no corpo e a pessoa não tem saída. Uhum. Que lugares fechados pode acontecer? Não sei se já aconteceu contigo. Quando, às vezes, uma pessoa fazia uma maldade, se trancava no banheiro, apagava a luz, Aham. aí você fica naquele medo, né? E não conseguia sair, então, mostrou que aquilo causou um trauma. Então, nosso cérebro ele faz associações. Então, é o seguinte, se eu estou num lugar fechado que me deu um incômodo, eu sofri, automaticamente, toda vez que eu estiver num lugar fechado, eu vou estar sofrendo também. Mas só que, racionalmente, a pessoa não consegue entender. O inconsciente dela fala assim, você está em perigo. Se estiver aí nesse avião fechado, você vai sofrer de novo. E fica até meio que irracional, a pessoa não consegue raciocinar. Por isso, assim, imagine só, um probleminha pequenininho, o teu cérebro vai amplificando, vai criando associações, entendeu? Então, quando você falou sobre isso, eu entendi o seguinte, que como os traumas, né, são atemporal, é isso que você falou? Uma coisa que aconteceu contigo com 5 anos, Com 5 anos, emocionalmente... né? Aí quando você bate com uma coisa que te lembra aquilo, ele traz à tona aquela situação. Aquela situação. Tá, e você promove uma reação. Mas só que tem um detalhe. A maioria dessas coisas, a pessoa nem sabe o porquê. Eu sei. Que é inconsciente. Imagina um radar ali, te protegendo a vida inteira para tu não passar pela mesma coisa. Mas ele sabe por que está acontecendo aquilo, porque tem alguma coisa que está registrado lá. Está registrado lá. Legal, aquela mãe que quis bater na criança e a criança foi para dentro do banheiro e se escondeu. Se escondeu aí por punição, até a mãe vai lá, desliga o disjuntor, aí fica no desespero. Ou seja, o nosso cérebro, ele associa muita coisa e vai amplificando, entendeu? Então, por isso que no momento de uma fobia, né, extrema aí, como você deu esse exemplo, a pessoa não tem nem raciocínio, porque na cabeça dela, assim, você está em perigo, você está em perigo, entendeu? E no final eu vou pedir para você falar um pouquinho sobre algumas técnicas que as pessoas podem utilizar quando elas estiverem no momento de uma crise de ansiedade. Né? Por exemplo, quando a pessoa vai... Eu sempre costumo dizer para as pessoas o seguinte, se você vai viajar, fazer uma viagem de avião, você que tem claustrofobia, não é aerofobia, é claustrofobia, ambiente fechado, lugar fechado. Eu sempre falo para as pessoas o seguinte, olha, senta e respira, inspira, tenta trazer, porque o teu coração começa a acelerar o batimento cardíaco, né?
começa a bater exageradamente Isso e é. aquilo vai te deixando em pânico. Em Aí vai pânico. criando um pânico em você. Então você pode perceber que essas coisas que eu estou falando aqui, elas estão relacionados, né? Isso. Associadas, né? Então, mas antes de partir para esse síndrome do pânico, deixa agora eu partir para a segunda pergunta. O que é depressão, Léo? Então, o que nós entendemos como depressão? Excesso de pressão, ou seja, excesso de problemas emocionais não resolvidos. Dá exemplo. Vou dar um exemplo. O Douglas perdeu o pai. Imagine que coloca essa perda do pai, tu não conseguiu resolver emocionalmente, coloca aí 10 quilos nas suas costas. Aí o Douglas brigou com a esposa. Foi mais de 10 quilos nas suas costas. Aí tu não resolveu aquilo. Douglas perdeu o emprego, emocionalmente está abalado, não resolveu, botou 10 quilos nas costas. Então, são excessos de problemas acumulados emocionalmente. Aí morreu o passarinho, né, lá do Douglas, entrou em depressão. Só que o passarinho, que também trazia uma emoção, era a grama que faltava para o teu corpo desabar. O passarinho era uma coisa que não tinha tanto significado. Mas é a graminha que faltava para... Ou encher o copo. Entendi. Entendeu? Então, depressão, excesso de problemas emocionais não resolvidos. Então, excesso de cobrança pode gerar depressão? Tudo assim que emocionalmente você não resolva, né? Uhum. Pode causar uma depressão. Aí volta assim, seja ela uma verdade ou não, entendeu? Uhum. Ou você imaginou que aquele problema era assim, ou realmente era aquilo. Então vai acumulando aí. Então, depressão é o excesso de pressão, são muitos problemas acumulados dentro daquela pessoa, e aquilo vai arriando a pessoa a ponto das pessoas ficar triste, ficar abatida, ficar cabisbaixa. O interessante é que quando a gente pensa em depressão, só pensa assim nos últimos meses e anos, o que aconteceu comigo. Na verdade, é o que aconteceu durante a sua vida inteira. Emocionalmente está ali pesando, chega uma hora, pode estourar, entendeu? Uhum. Então a pessoa não sabe emocionalmente lidar com aquilo, e o inconsciente está o tempo assim, ó, você tá com problema, aí a graminha que faltava para a pessoa desabar. Legal. Agora, eu queria que você que está assistindo tanto no nosso Instagram como no nosso podcast, eu gostaria que você lá no comentário, você falasse alguma coisa, você até dissesse assim, na sua opinião, o que você já sabia sobre ansiedade, se você conhece alguém que tem depressão, e se você até... quem sabe você está vivendo isso, né? E uma coisa que eu estou percebendo aqui que você está falando é que a maioria das pessoas passam por esses problemas. Imagina quantas pressões nós temos. E a pergunta é, será que a gente faz o que a gente faz com esse monte de pressão que nós estamos recebendo? Será que a gente simplesmente resolve ficar e administrar, deixa a vida me levar, a vida leva eu? Ou a gente para resolver esse negócio também? Então, o problema é que as pessoas, ela tende a não tentar resolver, mas ficar vivendo aquela dor, né? Um exemplo, eu briguei com a minha esposa, aí eu fico criando na minha cabeça várias coisas, desde eu tentar resolver, mas eu fico alimentando aquela situação e cada vez mais piorando. Opa! Então, assim, é uma coisa que a gente tem que saber lidar. Não é o caso hoje, mas, por exemplo, eu estou acabando uma pós em inteligência emocional, que é saber lidar com as suas emoções. E isso é muito legal. Só que, ou falta de conhecimento da nossa parte geral, não sabe lidar, né? Então, chega um momento, se você não sabe lidar, e do emocional, chega um momento que vai dar ruim. Então, assim, uma sugestão que eu dou para todo mundo, aprenda mais sobre inteligência emocional. Que é saber lidar com as nossas emoções e também saber lidar com as emoções das pessoas. Agora, a pergunta que eu faço, você, pela sua experiência, são mais mulheres ou mais homens que entram nesse processo depressivo? Tanto ansiedade quanto depressão, você já tem alguma pesquisa que fala sobre isso? Então, eu creio que todo mundo, não existe diferença, mas o que mais procura ajuda é a parte feminina. As mulheres procuram. O homem ainda tem muito preconceito, não sei te explicar isso, que, por exemplo, as pessoas que me procuram, botar aí que 70%, 80% são mulheres. Então, não sei se a mulher prefere resolver ou o homem tem esse preconceito, porque, como eu disse, quando se fala do emocional, igual você falou no início, as pessoas têm
não, vão me chamar de maluco, eu não preciso de um terapeuta. Não, eu mesmo, assim, particularmente, eu nunca precisei de terapia, mas quando eu comecei a estudar, eu passei pela terapia. Você percebeu que precisava faz tempo, né? Não, justamente, se eu pudesse coisar isso. Então, assim, coisas simples da minha infância, e a maioria dos nossos traumas e marcas é na infância. Então, eu percebi, assim, o quanto tempo eu perdi se eu soubesse essa técnica há 15 anos atrás, ou há 20 anos atrás. Poxa, hoje eu seria uma pessoa muito melhor. Então, vamos agora falar sobre síndrome do pânico, porque daqui a pouco eu vou voltar falando sobre ansiedade, é a solução, né? depressão e a síndrome do pânico, e vou falar como é que a gente resolve essa situação. Eu não estou falando tratar, porque eu vou falar uma coisa para você. É muito complicado quando eu dei esse exemplo no último episódio, quando você tem um carro que está com um problema e simplesmente o mecânico diz o seguinte, ó, isso aqui não tem solução, você vai ter que lidar com esse problema a vida toda, você vai ter que ouvir esse barulho a vida toda. Põe um fone que resolve. Põe um fone que resolve. Eu quero um mecânico que fale para mim, meu querido, quer saber de uma coisa? Para resolver esse problema, é isso. E detalhe, eu sei resolver esse problema, eu vou resolver para você. Então é muito melhor. O que seria síndrome do pânico? Tem muita gente com isso. Sim. Até porque eu conheço várias pessoas que não saem de casa. Sim. Não saem de casa. Ficam lá enclausurados. Perderam o emprego exatamente porque estão vivendo essa síndrome do pânico. O que seria isso? Então, na verdade, hoje chama transtorno do pânico, né? Síndrome é sintomas. Muitos sintomas. Na verdade, a sintoma é o seguinte, adrenalina, aquele processo que eu te falei, a pessoa tem muito medo, né, inconscientemente, excesso de adrenalina, ou são 3 componentes, excesso de adrenalina no corpo, que é a ansiedade, cobrança das pessoas, e ela se vê num lugar que não tem mais solução. Por exemplo, a adrenalina, a ansiedade, já falei, cobrança, ou emprego, cobrança da esposa, cobrança do patrão, aquela cobrança que a pessoa sofre pressão e quando ela vê que a situação que não tem solução e ninguém pode ajudar ela, então são três componentes. A pessoa fica com síndrome do pânico, que na verdade, para TRG, é até bom falar, independente dos sintomas que a pessoa sinta, a solução a gente vai tomar o mesmo caminho, que é o quê? Tratar a raiz do problema que causa isso. Então, tratando a raiz do problema, os sintomas vão desaparecer. Vamos explicar o seguinte, eu falei isso no último. Vamos pegar a mão, isso. Os dedos são os sintomas. São os frutos. Vamos lá, os frutos, né? Isso. Dor de cabeça, outra coisa. É até bom falar isso depois de onde já... Dor de cabeça, psoríase, mas o quê? Outra coisa que... Não, a própria ansiedade, depressão... Qualquer sintoma, né? Isso. Então, tudo isso aqui, a gente vai, bota uma dipirona, acaba com a dor de cabeça, mas ela vai voltar. Paliativo. Porque isso aqui é sintoma. Muito bem. Porque o que nós temos que tratar não é a dor de cabeça, o que nós temos que tratar é isso aqui, a raiz, a causa. O que está gerando tudo isso. Isso aí, E essa é a proposta da TRG. Isso, sempre. Eu estava até pensando esses dias, TRG, imagina aquele tirador de elite, que vai logo lá para dar o tiro lá na causa. É matar. Mesmo isso, Léo? É isso. Tá falando sério? Tô falando sério. Eu entendo assim, eu tava fazendo essa analogia, que eu também sou meio assim, eu gosto muito de analogia, né? Jesus também usava muito isso, né? Então, assim, porque independente que eu vou olhar para o sintoma das pessoas, eu vou tratar a raiz daquele problema. Na TRG, a gente consegue. Entendeu? Tá, então a síndrome do pânico seria o que mesmo? Seria ansiedade, excesso de ansiedade, excesso de produção de adrenalina no corpo, a pessoa, muita cobrança, seja ela, ou ela mesmo se cobrando, tem pessoas que colocam pressão em si mesmo, e ela vendo uma coisa que, não tenho mais solução. Ou seja, ninguém pode me ajudar, ninguém pode fazer nada por mim. Então, aí é onde entra a síndrome do pânico. Que, na verdade, é transtorno do pânico. Tá, e como se comporta uma pessoa que tem um transtorno do pânico? Poxa, isso não é vida. A pessoa se comporta o tempo todo, ela tá o quê? Dá vontade até de morrer. Ela tem aquela sensação que está sendo perseguida? Perseguida. Aí, aquela parte que o coração bate muito, presta sufocamento. E, infelizmente, muitos procuram uma solução que é acabar com a sua própria... Porque, para ela, assim... Não tem mais solução para mim.
Uhum. Então, até mesmo assim, uma coisa, quando a pessoa comete suicídio, né? Uhum. Ela não quer matar, tirar a vida. Ela quer arrancar a dor dela. Uhum. Então, a dor é tão grande Uhum. que eu prefiro, então, morrer do que conviver com essa dor. Porque o assunto que nós estamos falando aqui é tão sério, Léo, porque, veja bem, nós temos várias pessoas que estão nos assistindo agora que eles têm um filho, um parente, um pai que está vivendo um processo horrível de ansiedade, está comendo exageradamente, porque, na verdade, quando você come exageradamente, você está tentando atender uma fome que está surgindo, que você não sabe qual é. Todo excesso é porque tem uma falta. Opa, repete aí. Todo excesso... Todo excesso. Dá um exemplo de excesso. Comer muito. Comer muito. Comer muito é um excesso. Um excesso, porque ela quer suprir um problema emocional, uma falta. Falta de... Aí cada pessoa tem exemplo. Cada um tem a falta. É um exemplo, a pessoa... A maioria dos nossos traumas, que vai alertar, assim, que eu tenho notado, vem da nossa infância, né? E principalmente pai e mãe. Uhum. E não é nem maldade do pai e da mãe, né? Mas é o convívio. A criança, ela cresce, tudo que ela percebe se torna verdade dentro dela. Uhum. Se é um pai ausente, aí, exemplo, isso é fato, uma pessoa. O pai era separado e toda vez que, final de semana, que o pai marcava, né? A pessoa, o pai não ia, ela percebeu que ela comia muito chocolate. Então, criou-se a ausência do pai, eu supro com chocolate. Ou seja, comida. Aí vai associações. Chocolate é comida. Aí a pessoa automaticamente, sem perceber, começa a comer mais. Por quê? Ela come, na verdade, não é que ela está querendo comer. Ela está querendo, inconscientemente, suprir a falta do pai. Estou dando um exemplo. Porque todas as vezes que o pai faltava ao compromisso, ela comia chocolate. Chocolate. Ou seja, a nossa cabeça, costumo dizer assim, o nosso inconsciente, nosso psique, ele é muito burro. Uhum. Ele faz associações que... Vou te dar um exemplo, assim, uma pessoa, ela estava com um problema me procurou porque ela tem um problema de comer, medo de comer. Não sei, eu até esqueci qual é o nome dessa fobia. Uhum. Então, em pensar em comer, ela já ficava com enjoo, passando mal, ou comia, vomitava. Algum problema que ela teve no passado, que a mãe forçou ela a comer e ela passou mal. Bem, antes da gente continuar aqui, eu vou falar aqui para aqueles que estão no nosso Instagram, que se você quiser assistir toda essa entrevista na íntegra, olha, se inscreva no nosso canal Douglas Xavier Podcast, vai lá no YouTube, Douglas Xavier Podcast, mas compartilha porque nós temos muitas outras coisas, porque a partir de agora nós vamos começar a falar como tratar tudo isso. Então, não esqueça de se inscrever, compartilhar e eu aguardo você lá no nosso canal. Um abraço. Bem, então, o que eu queria continuar aqui é falando sobre exatamente essa coisa que você tá falando aí. Então, por exemplo, a ansiedade. Tem uma questão também você falou sobre a falta de pai. Sim, mas deixa eu só concluir esse pedacinho que eu falei. O caso dela, ela tinha problema de medo de comer. Então, ela, tipo assim, se eu for numa festa, eu vou comer, certo? Então, já começou a associar. Festa tem pessoas. Sim. Então, automaticamente, aquele problema que ela teve de comida, medo, um trauma, uma marca com a mãe, começou a ir para uma fobia social. Por quê? O que é fobia social? Medo de pessoas, estar em meio de pessoas. Medo de estar perto de pessoas. Então, primeiro problema dela, se eu comer vai me passar mal. Se eu for numa festa, tem comida. E festa tem gente. Então, olha como o nosso psiquismo vai associando. Tá, repete tudo isso aí, por favor, vamos lá. Então, primeiro ela tinha um problema sério de comida, que a mãe um dia forçou ela a comer e ela deu ânsia de vômito. Certo. Então, criou uma verdade na cabeça. Aquilo já não foi para ela um prazer comer, foi uma obrigação. Uma obrigação. Okay. Então, toda vez que ela comia, começou a associar que comida traz sofrimento. É ruim comer, né? É ruim comer, né? Por acaso, se eu comer agora, vai dar ruim para mim. Entendi. Então, ela aí ia à festa. Festa tem comida. Eu já não como na festa. Certo? Então, só que festa também tem gente.
Então, ou seja, uma coisa vai puxando a outra e a pessoa nem sabe que o problema que ela tem aqui grande é oriundo de uma pequena coisa que foi crescendo, foi crescendo. Que precisa ser descoberta. Precisa descobrir. Porque senão eu vou conviver apenas com um problema, eu vou tentar ficar administrando, que eu poderia... Isso a pessoa deixa de viver, né? Porque Deixa de viver. ela poderia viver muito melhor, ter uma saúde... ter uma qualidade de vida melhor. Isso se ele aí. pudesse, se ele falasse assim, eu não vou querer viver com isso, porque eu acho que é exatamente isso que a gente precisa, as pessoas admitir. Você sente que você está mal? Ué, por exemplo, não gosto de ficar no meio de muitas pessoas. Isso é um tipo de fobia social. Fobia social. Isso é, Vamos fobia lá. social. Por que alguém tem fobia social? Vamos lá. Por rejeição? Não, aí tem que olhar a origem. Pode ser uma rejeição. Vou te dar um caso que eu ainda tô só uma sessão com essa pessoa. Ele, na escola, por um motivo lá que ele disse não, a turminha dele tinha 8, juntou ele, deu uma coça dele. Então, foi aquele bolo, todo mundo em cima dele. Então, toda vez que ele está com meio de pessoas muito ao redor dele, o inconsciente dele fala o quê? Você está em perigo. Entendeu? Aí ele começou a deixar de ir para a rua, porque a rua tem gente, medo de pessoas. E a origem foi o quê? Uma briga de escola que criou um trauma, não foi resolvido emocionalmente. Então foi crescendo, crescendo, crescendo. E essa pessoa hoje nem sai de casa. Eu fiz uma sessão com ele. Só essa sessão ele já resolveu esse negócio da escola. Aí, como à medida que eu vou tratando a pessoa, ela vai vencendo, eu vou explicando o porquê ela aqui na frente, né? Eu costumo explicar por que ela age dessa forma aqui na frente. Pô, por causa disso, e eu falo, faz sentido para você que você age assim por causa desse detalhe? A pessoa tem razão. Entendeu? Então, por isso que não adianta eu querer tratar aqui os sintomas ou o que a pessoa está sentindo, a fobia social. É tipo assim, você tem fobia social, então deixa eu falar uma coisa contigo. Vou te dar uma tarefa. Você vai participar de uma festa sábado que vem e força a barra de estar no meio das pessoas. Você não está tratando a pessoa. Não está tratando. Você tem que, isso aí talvez seja um sintoma para ele sentir como ele vai enfrentar aquela situação. A gente chama isso de, talvez, não sei se a palavra certa, é o roadmap, onde você pega a pessoa dessa ponta e vai trazendo a pessoa, fazendo um reprocessamento, vai visitando. Só que, pelo que eu percebi, o reprocessamento ele começa a partir de que idade? Então, a gente começa do 0 em diante. Porque E vai por etapas, né? O cronológico, por quê? Lembra que o psique fica querendo resolver? A gente chama isso de loop. Então, por causa daquele problema com 5 anos, as coisas que vão se repetindo durante a vida dessa pessoa. Então, aqui, essa síndrome social, como a gente está, fobia social, é oriunda daqui. Certo. Então, eu vou focar aqui se ainda a raiz ainda está viva. Então, volto lá atrás e resolvo. E necessariamente não é uma coisa que só aconteceu com ela. É uma coisa que aconteceu com a pessoa com quem ela ama também. Tipo assim, o pai briga com a mãe na frente do filho. Isso. E ele vê a mãe apanhando daquele carrasco. Isso. E ela ama o pai dela. Porque no complexo de Édipo a gente aprende que a menina ela tem uma certa atração, né? Um chamarisco pelo pai, assim como o menino também pela mãe, né? Tem essa questão da completude, né? Mas vamos... É porque é o seguinte, o pai e a mãe é o lugar de quê? Segurança e acolhimento. Se eu vejo o meu pai uma falha, né? Meu inconsciente, eu vejo... Certo. Meu pai bate na minha mãe. Inconscientemente, eu vou procurar pessoas semelhantes ao meu pai. Inconsciente, eu quero resolver a vida inteira aquele problema que eu vi no meu pai. A minha falta, eu procuro em outras pessoas. No excesso. Tu vai no excesso, né? É o excesso... Você falou que o excesso tem a ver com algum tipo de falta. Isso aí, é um exemplo. Agora... mas peraí. Deixa eu entender, porque tu sabe que eu tô sempre te fazendo perguntas, porque eu acredito que as pessoas que estão assistindo, elas acabam tendo a pergunta e como não é ao vivo elas não vão conseguir fazer a pergunta. Então eu já tento entender o que eles querem perguntar. Deixa eu pensar assim,
Tem pessoas que tiveram muita falta de comida na sua infância, muita escassez, e agora ele tenta alimentar todo mundo, tem isso? Pode ser também. O que a nossa, assim, existe algumas coisas que a gente, toda emoção tem lógica. Toda emoção tem Tem lógica. lógica. Ou seja, você age hoje emocionalmente assim, é Uhum, porque é por causa de uma situação lá atrás. uhum. Seja ela verdade ou não. Mas ela associou que aquilo é uma verdade e ela passa a replicar aquilo a vida inteira. Vou te dar um exemplo de uma pessoa que ela não tinha sapatos quando era criança. Não tinha sapatos, né? O tio ia para a escola, ou seja, essa pessoa foi bem sucedida na vida. Aham. O que essa pessoa tinha mais na casa dela? Sapato. E ao sentar assim ela, tipo, é aqueles sapatos bonitão. O que ela tinha o prazer de fazer? Sempre tá mostrando um sapato. Então, peraí, então deixa eu entender. Então, você está querendo dizer para mim que pessoas que comem muito hoje é exatamente porque em algum momento na sua infância ele pode ter tido falta de comida? Ou falta também, ou até mesmo excesso, porque acostumou a comer. Tá, mas eu não sei porquê, eu não sei se aquela pessoa que está assistindo, ele vai ter o mesmo sentimento, eu até queria que ele comentasse, depois tu comenta lá, se você entende isso também, porque na minha visão, eu vejo pessoas comendo tanto numa festa, come tanto, ainda mais se a pessoa pagar para comer, tem um rodízio, ele pagou para comer. Aí ele fala assim, pô, eu tô pagando, agora que eu quero comer mesmo, porque, tipo assim, eu tive falta na minha infância e eu não tinha dinheiro para pagar, por isso que eu tinha que repartir aquele pão para 5 crianças, que eram meus irmãos, e eu queria comer 2, 3 pedaços, mas só podia comer um pedaço. E nesse exemplo, eu já viu que tem pessoas que querem comer rapidinho, comer rápido. Com velocidade. Velocidade. O que tem a ver isso? Porque na cabeça dela, a comida vai faltar, vai acabar. Então, eu não posso dar mole. Eu vou comer. É igual se tivesse ali um bicho atrás dela que a qualquer momento vai acabar com a comida dela. Ela não pode perder aquela oportunidade. Não pode perder a oportunidade. Entendi. E detalhe, às vezes está até já saciado, mas ela vê comida, ela quer comer. Eu fico preocupado. Na verdade, ela quer suprir um problema emocional. Então, mas esse problema emocional está em alguma fase da vida dela. Alguma fase. E a terapia... Normalmente, na infância. A maioria eu chuto aí, 90% tá na infância. E a terapia, ela vai resolver isso? Ela resolve, consegue resolver. Isso. É por isso que eu fico pensando, as pessoas elas se preocupam muito com algumas atividades que elas entendem ser importantes, mas elas não atentam para aquilo que pode estar travando a sua vida para avançar em outras áreas que essa pessoa tem um baita de um potencial. Todas as áreas que você está travado é o problema emocional que está lá. É emocional. Tem que tratar, tem que né? parar isso. Então, aí. assim, um exemplo, já até conversei contigo, fora daqui, a parte financeira. Fui criado, meus pais, gente boa. O que interessava é comer e beber, não é isso? O importante para ele é comer e beber. Certo. E por alguma crença, eu entendendo errado, ou no meio que eu convivia, que dinheiro é mal. É uma crença limitante. É uma crença limitante. Então, eu nunca liguei para dinheiro. Porque automaticamente, até quando eu tinha muito, ganhava dinheiro, quer gastar. Porque eu estava tão vivendo na escassez. Então, para mim, eu tenho que voltar a viver na escassez. Aí gasta tudo. Então, eu vou falar aqui na minha câmera aqui, porque eu acho que é importante falar isso aqui. Falar aqui o seguinte, que a crença limitante é exatamente o assunto que entrou no meu primeiro livro. Eu lancei um livro chamado 10 Princípios que Te Prosperarão, e eu agora estou relançando o livro, o título do livro ainda é Prospere, e eu estou trazendo para esse livro, de cara, falando sobre crenças limitantes. E sabe uma coisa que eu abordei, Léo? O seguinte, porque muitas pessoas associam que os ricos não vão entrar no céu. Vou falar uma coisa para você, muitos pobres também não vão entrar no céu. Aprenda isso. As pessoas falam assim, é mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no céu. É exatamente porque existem pessoas que colocam coisas na frente de Deus. Mas vale lembrar também que existem muitas coisas que nós colocamos na frente de Deus que não é
dinheiro. Então, infelizmente, essas crenças limitantes realmente atrapalham muito. Eu posso falar para você que o dinheiro não traz felicidade? Claro, está óbvio, o dinheiro não traz felicidade, mas traz facilidade. Ele vai amplificar aquilo que você é. As pessoas dizem assim, o dinheiro é a raiz de todos os males. Não, a Bíblia nunca falou isso. A Bíblia, para mim, é o que vale. Eu não estou preso à revista Veja, grandes empresas, pequenos negócios. Eu não estou preso a nada disso, isto é, eu não estou preso a nada disso. Nenhum desses manuais guia a minha vida. O que guia a minha vida é a Bíblia, a palavra de Deus. E ela diz o seguinte, o dinheiro é a raiz de todos os males? Não. Diz, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E eu posso garantir para você que Deus quer que você prospere por 3 razões. Primeiro, para você dar um bem-estar à sua família. Segundo, para você fazer parte do crescimento do reino dele aqui na terra. E terceiro, para que você possa ajudar o teu próximo. Então, Léo, a questão de crença limitante é cruel e isso entra na nossa formação, infelizmente. Quer ver uma coisa? Se você vê uma pessoa prosperando, qualquer coisa seja, a primeira coisa que passa na cabeça da maioria é o quê? Tá roubando, tá fazendo uma coisa errada. Porque só prospera quem rouba, né? Na cabeça de algumas pessoas. Ainda mais nós brasileiros, infelizmente, foi criado isso, né? E até proposital. Então, assim, a gente não consegue ver os outros prosperar, a não ser pensar, essa pessoa tá fazendo alguma coisa errada. E fazer uma coisa errada, eu não quero. Então, eu me limito a ganhar dinheiro. Entendeu? Então são nossas crenças limitantes. Agora, você falou uma coisa assim, você já falou muitas coisas interessantes, mas você falou uma coisa aí, rapaz, que realmente é uma coisa que bate mesmo, né? Todo excesso... Por causa de... Tá querendo suprir uma falta. Tá querendo suprir uma falta, né? Às vezes você vê pessoas carinhosas demais, exatamente porque teve falta de carinho, ou ela está repetindo aquilo que ela sempre teve. Também tem isso, né? Isso aí. Excesso também, vou te dar um exemplo de uma pessoa que eu atendo. Essa pessoa tem muitas dores nas costas. Muita, muita. O que foi colocado durante ela? Os pais são mudos, né? Melhor, são surdos, né? Existem surdos e mudos, não. Aprendi recentemente. A pessoa é surda, ela não fala porque não sabe falar. Porque não escuta. O que acontece? Desde pequena, essa pessoa foi colocada a responsabilidade que ela tem que cuidar dos pais. Ela falava, então ia para médica, desde criancinha, era que comunicava. Então essa pessoa, tudo na família dela, ela associou que ela é responsável por todo mundo, seja o irmão, seja um sobrinho. O que acontece? Tanta coisa... Tanta responsabilidade emocional. O que aconteceu com ela? Tem um problema sério de coluna. E a minha esposa, ela trabalha com Pilates. E o que ela mais vê lá são pessoas, assim, problema de saúde. Não sei se eu te falei que 90% das nossas doenças, problema de saúde, é oriundo do emocional. É um fundo emocional. É um fundo emocional, né? Então, se a pessoa não tratar a raiz, ela vai procurar médico, vai fazer tudo... Vai fazer um trabalho paliativo. Se o problema é emocional, você tem que trabalhar o quê? No emocional. Olha, eu vou falar uma coisa para você. Eu participei, eu acompanhei a situação agora de um menino, que ele tava com um jeito muito de menina. Até o jeito de falar, o jeito de andar, tudo isso. E alguém disse, ele é homossexual. Eu disse, olha, talvez não. Talvez não. E alguém falou que não mais. Não, talvez não. Aí eu fui fundo. O que aconteceu? Porque muitas pessoas que estão assistindo a gente, de repente, vai se encontrar. O que aconteceu? O pai dele, ele tinha pai... Tinha mãe presente dentro da mesma casa. Porque todo mundo tem pai ou tem mãe, porque ninguém nasceu assim, do nada. Mas eu estou falando do pai e mãe presente na mesma casa. Só que ele era um pai carrasco, que exigia do filho aquilo que ele não conseguiu dar. A verdade é essa. E tratava ele com muita dureza. O garoto buscava refúgio aonde? Na mãe. Então ele andou muito mais perto da mãe, passou muito mais tempo perto da mãe, aprendeu a falar muito igual a mulher e aprendeu o jeito de uma mulher. Quando ele veio
para um determinado evento e ficou um período perto de mim, eu estava analisando tudo aquilo. Entendi. E a minha análise bateu direitinho. Quando eu procurei uma pessoa que também é terapeuta, ele falou assim, olha, você não conhece a família, mas você acertou em cheio. Eu falei assim, porque eu perguntei, ele tem um pai assim, desse jeito? Tem. E ele assim, tá. Então, o que eu percebo é que ele deve fugir do pai. Isso aí. E quando o pai chega, ele já começa a dormir cedo, ou vai para a igreja, ou vai para algum lugar, porque ele quer ter pouco tempo de convivência, porque ele não tem nem mais respeito pelo pai, ele tem um certo medo da presença do pai. Que eu vou dar outro lado. Dentro disso aí. Como ele olha para o pai, uma figura má, ele fala assim, eu não quero ser mal. Então ele acaba assim, eu não vou ser igual ao meu pai. Eu vou ser o quê? Diferente do meu pai. Certo. E isso é inconsciente. E você tem toda a razão. E eu acho que tudo que o pai desejar para ele, eu acho que vai rejeitar, não? Uma coisa que a gente tem que entender, eu aprendi até recentemente, que, por exemplo, a mãe, ela é a segurança. E ela é a provedora. Provedora que é aquela que dá comida, tá mais pra... O pai é a segurança emocional. Então, assim, não existe pesquisa, mas eu não tenho erro que a maioria dos nossos problemas, primeiro, botar aí quase 90% é oriundo entre pai e mãe. E dentre esses, 80% é da parte do pai. Essa questão emocional, ela é muito forte, vinda da parte do pai. Você já ouviu falar sobre isso? Se um pai é ausente, a pessoa cresce o quê? Sem segurança. Aí aquele fica a vida inteira assim, eu tô em perigo, eu tô em perigo, eu tô em perigo. Se o pai pode estar dentro de casa, mas não acolhe o filho. Então, assim, a figura paterna, o que eu creio, por isso que Deus se apresenta muitas vezes como pai. Então, assim, é muito essencial. Eu queria dar uma notícia, você que é pai, faça seu papel de pai. Porque é muito importante. Você quer ter um filho forte no futuro, seja pai. E o estar presente não é estar sentado do lado. Estar presente é suprir o seu filho em tudo. E é compartilhar, né? Compartilhar, bater um papo, dialogar, passear, e às vezes, conversar. Não é a atenção, igual assim, o pai, o filho quer a atenção do pai. Eu vou te contar um exemplo meu. Meu pai, quem conhece meu pai é maravilhoso. Assim, gente boa. Só que meu pai trabalhou muito. E eu sempre amei futebol. Meu pai era craque de futebol. Meu pai jogava muito. E eu, no início, eu sempre fui bom de bola. Só que chegou um momento na minha vida que eu perdi gosto pelo futebol. Por quê? Todas as vezes que tinha um torneio, tinha um futebol, meu pai não ia. Eu fiz teste para um clube que tinha que comparecer na sede para poder... Seu pai foi? Meu pai não foi. Um pai de um amigo meu foi, levou ele, virou profissional. E hoje eu vi que aquele ato do meu pai ausente, e toda vez que ele via me jogar bola, eu cometia um erro. Minha família é muito zoadora. Gosta de... até ruim de bola. Mas isso vai criando uma verdade dentro da gente que hoje eu entendo. Eu não culpo meu pai, porque também não é a maldade dele. Eu não culpo. E até hoje nunca conversei isso com ele. Mas estou falando como é que as coisas acontecem. A figura do pai tá presente, tá ali junto, motivar. Léo, a minha esposa passou por isso, cara. Porque, por exemplo, ela também, o pai dela, ela não cresceu com o pai dela. Não cresceu com o pai dela. O pai dela foi o avô dela, foi o grande pai dela, tá? E o que acontece? O avô faleceu. E ela lembra a história ela percebia que as meninas na escola dela, muitas vezes o pai ia, mas o pai dela não aparecia lá. E nós temos vários casos assim. Vários casos. Onde o pai vai lá buscar a menina, ela nunca teve o prazer de falar, meu pai veio me buscar. Eu estou sendo aguardada pelo meu pai. Cara, vou falar, eu sei que você pode trabalhar muito, tem muito pai que trabalha, mas tem um momento das suas férias, tirar um dia ou pegar uma folga, é exatamente fazer questão de pegar a sua filha lá no ponto do metrô, ou levar à escola, mostrar segurança. Isso aí. Então, cresce uma pessoa sem segurança, medo, ansiedade. Olha só, gera um montão de coisa, né? Gera um montão de coisa. Então, assim, é muito a figura paterna, você que é pai,
faça papel de pai. Uhum. E pai não é estar do lado do filho com o celular na mão. Uhum. É prestar atenção, dar atenção para o filho, o que está fazendo, ou a filha. Uhum. Então, se uma filha nasce segura, ela vai encontrar homem que seja homem de respeito. Uhum. Ou seja, não vai encontrar qualquer um. Porque a pessoa vai olhar assim, eu quero a pessoa, meu marido, eu quero que nem meu pai. É. Agora, se for um pai com problemas, o que ela vai acontecer? Ela, para suprir o problema dela com o pai, ela vai atrair pessoas iguais ao pai. Para poder resolver aquele problema que Resolver. nunca vai resolver, né? E na TRG, a gente consegue. Eu te digo, posso até dizer como. Até Sim. por algum... Então Porque... agora, chegou a hora. Como é que a gente resolve esses problemas com a TRG? Primeiramente, fala o que é TRG. Terapia de reprocessamento generativo. Tá. Entendi? E como é que a gente resolve isso com a TRG? Então, porque, deixa eu falar uma coisa para você. Eu tô cansado já dessa situação que o povo tem vivido. Eu acho que é uma escravidão que alguns profissionais, alguns terapeutas, eles pegam o paciente e querem fazer querem pagar a faculdade de medicina do seu filho tratando aquela pessoa. Ou seja, não vai dar alta para aquela pessoa nunca. Não... Eu conheço pessoas que estão na terapia com um terapeuta, que eu não vou falar qual, a especialização. Tá, meu irmão, já tem 10 anos. 10 anos. E cada semana uma sessão. Então, quer dizer, a TRG resolve esse problema. Então, como eu te falei, a TRG ela é focada em resolver problemas na raiz. Na causa. Lá na causa raiz. Lá na causa. Lá na causa. Como é que funciona isso? Só para dar uma explicação. Lembra que eu falei qualquer parte de um trauma ou marca fica dando loop a vida inteira? Querendo resolver? Através da TRG, a gente faz um mapeamento, né? Vai levando a pessoa a reviver todos os problemas e marcas que ela viveu. Então tá. Você senta aqui com uma pessoa que, no caso, a maioria, hoje os tratamentos, a maioria deles, tudo online, né? É online. Tá, aí as pessoas sentam e você pergunta o nome da pessoa, como é que é? Então, a pessoa entra em contato comigo, eu explico essa questão da ansiedade, como é que funciona, depressão. Então, para ela entender como que ela está no momento. E através desse loop que eu tenho dando na explicação, eu conduzo a pessoa a resolver o estado dela, revivendo os seus problemas. Como? No momento que você lembrou, vamos supor, que você foi abusado. A partir do momento que eu faço a você fazer um filme, piores coisas que aconteceu contigo, sem lembrar do abuso, o que vai acontecer contigo agora? Tua emoção vai aflorar. Então, eu trabalho em cima disso. Porque, na verdade, quando a emoção aflora, eu sei que você não precisa falar essas técnicas, eu sei disso. Mas vamos lá. Mas quando a emoção aflora, ela vai dar reações. Vai dar reações. E você, como terapeuta, sabe lidar com essas reações. Então, aí eu faço uma pergunta simples. Quanto é que dói emocionalmente? Que é que ela está sentindo agora ao fazer esse filme? Mas é agora, não é lá. Lembra que é atemporal o nosso filme? Então, aquilo que aconteceu agora, aquela mesma dor emocional vai aflorar agora. E eu conduzo aquilo que o psique dela não fez automático, lembra do flash? Então, assim, eu conduzo a ela fazer isso e o próprio psique vai reprocessando. Então, eu tenho a técnica para que, na verdade, a pessoa se autocura. Aquilo que ela não fez naturalmente, através da técnica da TRG, eu consigo fazer a pessoa a reprocessar. Vou te dar um exemplo. Vamos supor que você está com o celular, tu vê um vídeo na sua mão. Te traz uma emoção. Imagine você ver a segunda vez desse vídeo. Emocionante. Tu vai ver a terceira vez, a quarta, a quinta, a sexta. O que vai acontecendo com aquela emoção do vídeo que você está vendo? Vai perdendo força. Vai perdendo força. Você vai enxergar aquele... Chega uma hora, aquilo já não tem mais... é um vídeo. A lógica da TRG é isso. É você reviver. Eu tenho todas as técnicas para a pessoa não sofrer muito. Entendeu? Porque o emocional dela vai doer. Então, para a pessoa não sofrer, então eu vou conduzindo ela a reprocessar. Imagina um liquidificador naquele assunto que foi um abuso. Ela chega lá, reprocessa. Ela pode olhar daqui a 10 anos, lembrar desse abuso, que emocionalmente já não vai doer mais. E uma coisa que vale ressaltar, na TRG não tem recaída. Tá, mas quando você... Vamos lá. Quando você leva as pessoas a viver aquele momento, ele passou por aquilo aos 4 anos de idade, ela vai conseguir lembrar disso?
Então, é uma coisa interessante. Se eu falasse, Douglas, lembra do teu 5 anos? Você não lembra. Não lembro. A gente trabalha muito a respiração. A pessoa não perde consciência. Então, quando você começa a mandar oxigênio e parar, igual se fosse uma meditar, lembrar, o teu inconsciente vai começar a liberar lembranças. É impressionante. Imagine você estar tratando uma camada de cebola. Você lembrou do abuso. Pelo menos do abuso eu lembrei. Ao lembrar do abuso, assim, aí você tratou o abuso. Só que, decorrente daquele abuso, outras coisas aconteceram na sua vida. Por causa raiz, entendeu? Então, é impressionante que o nosso consciente, primeiro, para te proteger, ele te esconde alguma lembrança. Mas a partir do momento que você vai reprocessando, tu vai começar pensamentos que você não é possível, eu não lembrava disso. Até os 4 anos de idade? Eu vou te dar um fato. Tem um amigo meu, né, que aos 2 anos e meio, a avó dele foi assassinada na frente dele. Ele lembrava que foi assassinado. Uhum. Processo muito dolorido, né? Porém, à medida que eu fui fazendo o reprocessamento, ele lembrou de tantos detalhes, assim, coisa pesada, de sangue escorrendo, que os adultos levaram para cá, pessoa entrando, ou seja, porque fica tudo gravado aí. Certo. Fica tudo gravado aí. A partir do momento que a gente foi trabalhando, ele foi... Cara, ele falou assim, cara, não é possível lembrar disso com 2 anos e meio. Então, foi assim, vários detalhes lá, por quê? Tá tudo gravado aqui. Então, a pessoa que tem 80 anos, o que aconteceu com 5 anos dela, a medida do momento que você vai fazendo a terapia, o teu inconsciente vai liberando. E a cada coisa que vai aparecendo, a gente vai tratando. Por que é importante da TRG começar do zero? Porque, por causa de uma situação que aconteceu contigo lá com 5 anos, fica dando loop, vai se repetindo com 10 anos, com 30 anos, não sei, cada pessoa tem... Então, você matou a raiz, como eu faço cronologicamente, quando você chegar aqui com 30 anos para resolver um problema que teve sério, mas por causa dessa, isso aqui já não vai causar muita dor, porque você já matou a raiz. Então, a gente trabalha cronologicamente. Agora, quando você entende o trauma, né? Vamos definir trauma. Trauma, imagina uma pancada que marcou. Sim. É um trauma. Marcas emocionais. Douglas. E quando aquele trauma, você bate no mesmo lugar, é isso que está acontecendo? Então, aí, exemplo, uma marca. Vamos falar de marcas. Douglas, você é um burro. Você não serve para nada. Aí toda hora eu escuto isso. Escuta isso. Imagine você pegar um martelinho, um trauma, um carro, uma batida, vai acontecer o quê? Vai estourar. Imagine você com um martelinho, toda hora batendo no mesmo lugar. No mesmo lugar. O que vai acontecer com aquele carro? Vai amassar da mesma forma. Então, as marcas são menos doloridas, porém, durante a sua vida, vai repercutir a vida inteira. O trauma é aquela coisa que... Pancada, mas é um trauma. Entendi. Aí entendeu? Você chegou no trauma e ó... Então, aí trauma, você lembrou... Aí o trabalho, você lembrou do trauma. Na hora que tu lembrou, emoção, ela é atemporal, você vai aflorar. Então, o trabalho é você viver esse loop que era para ter feito naturalmente. Então, eu tenho a ferramenta para conduzir para você se autorresolver. Entendeu? E é fantástica, Douglas, porque assim, eu tô vivendo várias pessoas que me procuram, assim, o maior caso, uma das maiores coisas que eu pego, assim, cada hora vai aumentando, assim, assunto, muito abuso. Muito abuso, né? Abandono de pai e mãe, violência dentro de casa. Então, assim, são coisas que tá lá atrás, a pessoa tá a vida inteira e hoje afeta, ela tá ansiosa, tá depressiva, tá com síndrome, transtorno, e ela não sabe o porquê. Os problemas que as pessoas estão vivendo hoje têm a ver com algo que aconteceu com ele, né? Com essa pessoa, em alguma época da sua vida, né? Uma época, e também é o seguinte, imagine que os seus problemas ou marcas emocionais deixam o seu terreno fértil. Tô legal. Mas chega um momento, você, com a sua idade mais velha, aconteceu uma coisa grave. Só que, emocionalmente, você age como? Lá congelado lá atrás. Isso, é sobre esse ponto que eu quero falar. Entendeu? Tá bom. Então, a pessoa sofreu um trauma e como ela não tratou, aquilo congelou. Congelou e fica dando loop a vida inteira, querendo resolver e te proteger para tu não passar pelas mesmas coisas. Então, muitas coisas nós estamos precisando de um fluir.
Então, a terapia ela vem para descongelar isso, é isso? Isso. Vai na verdade, vem reprocessar, tirar a dor emocional daquela Mas situação. ela tá congelada, tá presa ali, ela nem sabe que tá presa, mas tá presa ali. Ela tá presa ali. Aí ela solta... ela age hoje dessa forma, Aham. mas emocionalmente ela tá agindo lá atrás. Aí é quando aquilo descongela, ela fica liberada, ela flui. Ela passa a entender se... Caramba, hoje eu ajo assim. Sei, mas aí ela teve outro trauma aos 12 anos de idade. Então, se Vai for... parar nos 12 anos? Não, aquilo vai dando loop, dependendo. A maioria das coisas vão se repetindo. Um exemplo, caso de abuso, que é uma coisa que eu atendo muito. A pessoa tem problema de relacionamento, confiança nas pessoas. Uhum. Aí ela cresce, exemplo, vaginismo, né? Que é a contração da vagina. Uhum. Só que com aquele problema que aconteceu com ela lá atrás, ela tá ali com o esposo dela e ela não consegue relaxar, que inconscientemente está assim, ó, você está em perigo, você está em perigo. O cérebro reptiliano está avisando isso. Está avisando isso, é o teu Ele tá segurança. colocando ela em defesa, tensa. Para te defender, faz isso. Entendeu? Entendi. Então, assim, é muito interessante você ver a pessoa... E detalhe, com um problema, vem tipo de ajuda para uma situação, e ela na TRG, ela acaba resolvendo outros mais. Coisa que ela nem imagina, porque a ideia é reestruturar... Porque você... A ideia é reestruturar todo o psiquismo da pessoa desde lá da infância, desde zero. Vou te dar um exemplo. Essa é a questão cronológica. Isso, Porque essa é uma das etapas do TRG, pelo que eu entendi. Isso, A gente trabalha cronológico, somático, porque toda a emoção é gravada no corpo. Existe, exemplo. Você está com um problema, dói aqui, dói ali. Então, tem muitas pessoas hoje que somatizaram a questão dos traumas, né? Não, é porque eu falei, 90% do nosso problema de saúde é o soma, é o corpo. Elas estão lá dentro, vai somatizando e vai se transformando em tumor, vai se transformando em psoríase, em manchas no corpo, vai se transformando dor nas costas, dor de cabeça, peso, tudo isso. Legal. Aí, por exemplo, você tá com esse problema de psoríase. Se o problema é emocional, você vai no dermatologista, normalmente. Mas o certo é o quê? Procurar um profissional que resolva esse teu problema emocional. Porque essa psoríase é o sintoma, né? É os sintomas. É o fruto, né? Como você falou. É o fruto. Né? Aí, se o fruto é emocional... Mas cadê a raiz disso aí? Vai lá procurar. Cadê a semente? A semente está lá atrás. Se você ver, entendeu como é importante cuidar da parte emocional? É importante. Vou te dar um exemplo. Eu falei que a gente reestrutura todo o psiquismo. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa me procurou porque ela estava incomodada, que ela estava sendo muito agressiva com a família. Qualquer coisa ela se estourava. Gatilho, né? Então, nesse que ela veio procurar, ela descobriu que ele estava repetindo a mesma coisa com o pai. Que o pai sempre foi... Só que dentro dessas brigas que ele assistia muito com o pai e a mãe, qual era o problema da discussão? Que o pai bebia muito, não trazia dinheiro para dentro de casa. O que acarretou? Ele veio procurar só para isso, para essa explosão dele. Ele resolveu o problema dele financeiro, porque já que o pai não dá assistência dentro de casa, ele como marido, ele também não se importava de suprir a família financeiramente. Por quê? Ele estava repetindo as mesmas coisas do pai dele. Estou te dando esse exemplo porque ele veio resolver uma situação e acaba resolvendo outras coisas que ele nem imagina como ele age hoje, que é o problema lá da raiz do mesmo problema. Entendeu como é interessante? Então, assim, eu tô tendo esse privilégio. E as pessoas, assim, você pode dar uma pergunta, por que as pessoas, então, não procuram um terapeuta? Sim, mas antes da gente falar sobre isso, porque eu tenho umas perguntas aqui que tem a ver com essa situação que você acabou de apresentar. Eu queria primeiro, antes, falar sobre o seguinte. Primeiro você trabalha a questão cronológica. E depois a somática, certo? Não, somática é de acordo que toda vez que tu vai fazer um ciclo, né, dessa RV, o corpo ele vai responder. Então, eu tenho algumas técnicas que eu consigo trabalhar em cima do que ele está sentindo no corpo, entendeu? Que é oriundo do quê? Do emocional. Tá. Aí é uma técnica que a gente aplica na hora, assim, de a pessoa focar na dor. Aí é uma coisa assim, trata até mais profundamente. Mas eu uso, como terapeuta, ou qualquer terapeuta da TRG,
ele vai ver na hora se vai usar essa técnica somática ou não, entendeu? Mas normalmente a gente vem cronologicamente, porque como as coisas vão se repetindo durante a vida, eu vou lá desde o início, matei a raiz, então chega lá na frente e eu tive um problema sério, por exemplo, com o meu marido, mas por causa disso, resolveu, aí chega na hora, já não dói mais. Primeiro cronológico, segundo somático, terceiro Temático. Temática, aí, vamos lá, vamos falar sobre temática. Então, o temático é o seguinte, no meu caso, a maioria preenche uma anamnese. São várias perguntas. Anamnese é o quê? É assim, perguntas... É uma entrevista? Uma entrevista. Você teve aí vem da infância, relacionamento com o pai, mãe, então são várias perguntas. Nisso já me abre um leque de uma situação que ela falou que eu depois, que cronologicamente ela não lembrou, aí eu puxo esse assunto, esse tema, para tratar lá. Entendeu? Então se torna temático. Ou, dependendo da técnica, o terapeuta, na hora, ele pode ser determinada coisa, usar o tema de acordo. Aí vai na percepção do terapeuta, entendeu? E a gente trabalha futuro, que é o quê? Os mesmos traumas que você passou no passado, ou marcas, a gente faz a pessoa fazer um filme, aquilo acontecendo no futuro. E o que se ela sentir emocionalmente, a gente trabalha em cima também. E depois vem a potencialização, que é o quê? Se eu chegasse, Douglas, pensa no melhor futuro para que você... Só que tu vai olhar para o futuro, se você tem marcas e dores emocionais, tu vai olhar para o futuro distorcido. Você vai olhar para o futuro de acordo com as suas vivências e crenças. Por isso que tudo começa no cronológico. Cronológico. Entendi. Já. Aí quando chega a pensar no futuro em coisas boas, se você já não tem mais o problema emocional que já foi superado, você vai começar a sonhar coisas maravilhosas para fazer. Eu vou fazer uma pergunta para você, como se eu estivesse fazendo essa pergunta para aquelas pessoas que estão com a gente aqui. Quanto que você pagaria para ter uma saúde emocional saudável, uma saúde ser saudável emocionalmente? Posso responder por um caso que aconteceu? Essa pessoa é conhecida, eu não vou nem falar do nicho que ela é, porque é uma pessoa assim, pública, né? Essa pessoa vem procurar, quando ela preencheu a anamnese, para dizer, ela nem o nome dela botou, tipo assim, não pode descobrir que sou eu. Então... Mas é obrigado a botar o nome? Não, é obrigado. Mas só que ele não botou. Mas eu sei que a pessoa que botou sabia que era ele, né? Porque... Então ela botou assim na anamnese dele. Tem algum trauma? Uma pergunta, né? Eu tenho vários fantasmas na minha vida. Beleza. Aí eu comecei cronologicamente com ela, né? E quando eu falei assim, traz à memória coisa que tu viveu do 0 aos 5 anos. Não deu 10 segundos, essa pessoa começou... Você já fez? Lembrei. Eu comecei a trabalhar. Ele não disse o que é, porque na TRG você não precisa ficar falando do que é. E como é que faz? Não, eu trabalho em cima do que ela está sentindo, do que ela disse que ela lembrou, entendeu? O emocional dela. É uma técnica. Mas quando você fala assim, fala um trauma, e aí, o que a pessoa vai fazer? Não é que é trauma. Reviva o trauma. Tá, reviva. Mas no papel não tem que botar alguma coisa? Não, na anamnese muita gente coloca, entendeu? Só que na hora do processo, você não precisa ficar falando da situação. Eu fico assim perguntando, porque talvez alguém tá na mesma situação que eu. Mas tô tentando lembrar um trauma aqui, cara. Porque eu acho que não tem ninguém sem trauma. Então, Douglas, falando assim de supetão, tu não vai lembrar. Mas a partir do momento que fala assim, Douglas, respira, relaxa o teu corpo. Entendi. Cara, o nosso cérebro é espetacular. Vai Deus mandando, é perfeito, vai mandando. Né? E eu vou trabalhando de acordo com... Tá, mas aí... Aí, voltando. Aí, eu trabalhei com ele. Em menos de 10 segundos, e emocionalmente, fui trabalhando o processo da TRG. Quando zerou, essa pessoa chorava muito. Eu falei assim, tem mais... Não, isso aqui é um choro de libertação, cara. Porque essa imagem, essa situação me acompanha há mais de 40 anos na minha vida. Praticamente eu lembro disso todo dia. E durante o processo, essa pessoa falava, é covardia, não sei o quê. Ao meu ver, podia ser um abuso, uma violência, não sei o que foi. Aí ele chorou, essa pessoa não foi pro bônus, né? Eu perguntei, vem cá, cara, se você fosse pagar por essa terapia, quanto é que tu pagaria por ela, essa sessão? Eu venderia tudo que eu tenho aqui para te dar, cara. Porque isso me acompanha há mais de 40 anos na minha vida. Então isso não tem preço.
Quando ele falou aquilo, assim, minha ficha caiu. No sentido assim, isso funciona, isso dá certo, cara. É libertação de vida. E a gente sabe que todo o nosso propósito, quer conhecer teu propósito, tem a ver com pessoas. Tratar pessoas, ou servir pessoas. Tem a ver com então, pessoas. Quando ele falou... Quando você é uma pessoa isolada, tu pode ver que ela está precisando de uma terapia bem forte. Então, quando você pergunta, tem preço? Não tem preço. Só quem vive o problema emocional, que está com essa carga há anos carregando dentro de si, e ela liberta, essa pessoa, ela falou que venderia tudo. Então, assim, qual o preço que você pagaria por isso, Douglas? Aí eu volto uma pergunta para você. Olha, entendendo do assunto como eu entendo hoje, por estar sempre estudando, quando você está doente emocionalmente, você tem vários prejuízos, de várias formas. Vamos lá, prejuízo de relacionamento, boas amizades você vai deixar de ter, você vai ter problema, você não vai conseguir acessar ambientes e acessar pessoas. Quer ver uma coisa? Eu vou falar rapidamente aqui. Pessoas que têm claustrofobia têm problema de ambiente fechado, certo? Sim. Vamos supor que uma empresa queira contratá-lo e ele tem que fazer essa ponte aérea direto. Rio, São Paulo, São Paulo, Rio. Perde a oportunidade. Ele vai perder a oportunidade porque ele tem claustrofobia. Um problema que poderia ser tratado com uma terapia. Justamente. Entendeu? Então, quer dizer, olha o prejuízo que isso representa. Quanto que eu pagaria? Então, você imagina, pessoas que não conseguem fazer boas escolhas, conhecidas como dedo podre. Exatamente porque o dedo podre... É o loop querendo resolver o problema na vida, da injustiça que aquela pessoa cometeu, e ela procura em outra pessoa. Então, ela sempre vai atrair pessoas iguais. Pessoas iguais. Aquela que causou o trauma. Aí a gente fica pensando... Vou pegar uma aguinha aqui. Então, a questão do dedo podre, ela tem muito a ver com essa situação, porque as pessoas têm uma dificuldade de fazer escolha exatamente por causa de algum tipo de bloqueio que ela tem. Sim, com certeza. Deixa eu te jogar uma pergunta, não sei se você faria essa pergunta. O que impede hoje uma pessoa fazer uma terapia? Eu enxergo assim, botar 4 pontos. Uma é problema religioso. Que a pessoa, assim, eu sou evangélico, você também é, assim, durante muito tempo tem esse preconceito dentro da igreja. Meu psicólogo é Deus, né? Não sei se você já ouviu essa frase várias vezes. Ele espiritualiza tudo, algumas pessoas, né? Então, assim, é uma situação. Outra, a pessoa pensa que é financeiro. Por quê? Qualquer problema financeiro, qualquer situação, tudo que você prioriza, você vai conseguir. A pessoa não vou pagar uma terapia, mas tem dinheiro para viver outras coisas que ela julga ser melhor, porém ela acha, não vou pagar por isso, porque não priorizou. Então o problema é financeiro, porque quando a pessoa quer, ela dá o jeito dela, certo? Para resolver o problema. Outra coisa que eu creio que atrapalha a pessoa é porque no momento da terapia, quando se trata em terapia, emoção, dói. Você mexer em coisas que você viveu, dói. Sim. Então, assim, eu conheço pessoas que eu amo, que eu não vou te cobrar nada. E a pessoa, por conhecer o histórico, a pessoa não quer passar pela terapia porque dói. E pessoas que eu já falei assim, faz o seguinte, eu até pago para um outro terapeuta para você fazer. Porque na cabeça dela, ela acha que dói. Só que melhor, tem uma frase que a gente usa, vai doer como nunca para não doer nunca mais. Ou seja, você focar ali no problema, vai doer e a gente vai resolver e depois ela não vai sentir mais nada. Mas quando a pessoa vai fazer um tratamento dentário, dói. Ela também vai ter dor, pô. Então, tipo assim, as pessoas têm que entender que todo crescimento dói. Para crescer, dói. Não tem... Eu fiz um Reels essa semana e eu falei assim...
que não é, o esforço, o trabalho, o empenho precede os grandes resultados. Ou seja, os grandes resultados são sempre precedidos por grandes esforços, muitos trabalhos na direção certa, de forma certa, né? Então, eu penso que realmente dói. Essa realmente era a pergunta que eu ia te fazer, por que as pessoas têm medo de fazer terapia? E eu até acredito que é exatamente essa questão do preconceito, né? Porque Isso, o que as pessoas vão falar de você? Mas você tem alguém na tua família que é maluco? Porque a ignorância do povo é tão grande, meu irmão, é tão grande de parte, né, dessa população, e num tempo em que a gente já está tão avançado nas informações, com as redes sociais na sua mão o tempo todo, ainda temos pessoas que têm preconceito com relação à acupuntura. Isso Por exemplo, eu tive um projeto onde eu trouxe um acupunturista e, acredite, pessoas não faziam acupuntura porque, na denominação deles, a acupuntura era uma questão de magia, alguma coisa assim. E eu tive que convencer as pessoas que aquilo ali era uma medicina milenar, cara, alguma coisa que já se praticava, poxa, por muitos anos, e nada a ver, mas na cabeça do povo, né, de algumas pessoas. É a falta de conhecimento, né? Aí eu falei 4 pontos, não é isso? A religião, a pessoa pensa que é problema de dinheiro, mas não é. E tem também o ganho secundário. O que seria isso? Aquela pessoa está tão acostumada a viver como coitadinha, como vítima, e as pessoas dão atenção para ela. Então, tipo assim, se eu me curar disso, eu vou perder essa atenção das pessoas. E tem muito, Douglas, isso. Como vítima. Eu vou te... Peraí. Ela não quer sair daquele vitimismo, daquela situação, porque aquilo aproxima as pessoas que dão atenção. Mas aí as pessoas, será que elas não percebem que elas vão ter outros benefícios se ela curar aquilo? Porque ter alguém tendo pena de você, isso não vai ser para sempre. Não, isso não é vida, é vida. Isso não vai ser para sempre. Então, assim, existe esse tipo de pessoa. Vou te dar um exemplo que tem uma pessoa que eu atendi e ela, depois da 3ª ou 4ª sessão, ela falou assim, eu tô preocupado. Por quê? É porque eu tive uma discussão no meu quintal e eu não me comovi pela discussão. Eu fiquei tranquila. E eu tô muito fria. Ela se achou muito fria na situação que aconteceu. Porque a vida inteira sofrendo, qualquer coisinha, sente, chora, o outro dá atenção. Então ela estava se culpando por não ficar emocionalmente abalada da situação que estava acontecendo. Entendeu? Esse é um caso da pessoa que eu tratei, até conheço a pessoa. Deu como a nossa cabeça? Então tem pessoas que não querem sair do vitimismo. Agora tem uma coisa. Vítima não prospera, vítima não desfruta. Vítima o cara quer ser dependente, pô, né? Como é que vai ser? Não vai querer ser nunca. Deu pra gente vida pra viver, entendeu? Então, assim, tem pessoas que não querem pagar o preço. Deixa eu falar uma coisa. Eu acho que a cultura americana tem suas falhas, assim como a cultura brasileira também tem suas falhas. Mas vamos pegar, nos Estados Unidos, o jovem americano, aos 16 anos, ele já pega a sua independência, tanto que eles já podem ter a sua drive license. A maioria, quando tem 16 anos, eles vão morar nas universidades e eles acabam aprendendo a se defender mais rápido, ou se perdendo mais rápido também. O que acontece é que quando um garoto chega para o pai, o garoto tem 5 anos, o carrinho está quebrado, e o pai quebrou o carrinho, ele ajeita? Aí no dia seguinte, pai, o carrinho quebrou, o pai ajeita? Ele acha que está ajudando o filho e não está. Está prejudicando. Está deixando ele como vítima a vida toda. Ou seja, seria melhor você dizer, meu filho, tenta aí, ajeita, porque agora é sua vez de ajeitar. Se não conseguir, você vai usar o carrinho sem 3 rodinhas, vai ficar sem uma rodinha, vai ficar só com 3 rodinhas. Ou seja, você está, na verdade, até ajudando, porque ele vai ser mais curioso, ele vai mexer aqui, mexer ali. Viver a experiência, vai aprender a viver a experiência dele. É isso aí. Não sei se tu reparou que as pessoas hoje casam com 30 anos, 35, tá dentro da casa do pai, 29 anos. Certo. Antes, a pessoa com 19 anos, 18, já estava procurando seu rumo para casar. Certo. Não sei quantos anos você casou. Mas o fato é,
assim, a gente está vivendo uma geração que não ensina o filho a ter as suas experiências e frustrações, que na hora da frustração você faz seu filho crescer também. Então, isso, cada vez mais tem pessoas com 30 anos com mentalidade de 15 anos. Problemas emocional. Mas eu fico assim maluco, cara. Sabe o que acontece? Eu fico maluco porque tem pai que tá achando que tá criando um doente dentro de casa, tá fazendo dele um doente. Quer levar o cara tá com 8 anos de idade. 8 anos de idade. O garoto tá sentado naquele sofá e a mãe levando o prato de comida na mão dele. É isso aí. Meu irmão, isso aí não tá ajudando, tá aleijando a criança. Ele precisa fazer uma atividade. A criança, mãe, eu não gosto de ovo. Eu vi agora no TikTok, achei bacana. 2 ovos cozidos. Aí o garoto, eu não gosto de ovo inteiro, eu gosto de ovo mexido. A mãe foi lá e esmagou o ovo na frente dele. Agora tá eu mexido aí. Come, né? Mexido aí. Aí eu fico pensando, um cara desse, ele não vai sofrer muito na vida não, meu irmão. Porque ele vai saber que a vida não tem 2 lições. A vida, cada lição é cada lição, e para cada lição tem um aprendizado e uma surra, se for preciso. Ou uma surra ou uma recompensa. Pode ser, a recompensa pode ser boa ou ruim, mas a vida é assim. Vou dar um recado para quem é pai e mãe. Se você quer ter um filho longe da ansiedade, depressão, futuro, você tem que tratar dele, não deixar ele passar por tudo isso que a gente falou. Mas também, você que é pai e mãe que tem problemas emocionais, você tem que tratar. Se tratar. Se tratar. Certo. Entendeu? Um doente gera outro doente. Certo? Então, assim, a tendência, não sei se você... Meu site tem essa pesquisa, o quanto que aumentou a depressão e ansiedade desse tempo, principalmente pós-pandemia. Melhor, na pandemia. Porque na pandemia, como a gente ficou praticamente dentro de casa, a pessoa se encontrou com o seu próprio eu. Porque quando está trabalhando, a cabeça, né, tem várias fugas. Então, assim, o caso de aumento bate mais de 20%, se eu não me engano. Tá no meu site, tem lá. Tá, mas quando a pessoa está em crise de ansiedade, o que ela faz? Essa pergunta a gente ia fazer lá, prometemos fazer, vamos fazer agora para ninguém falar que a gente ficou com dívida. A pessoa entrou numa crise de ansiedade, deu um telefonema para você, Léo, tá acontecendo isso, meu filho tá assim, o que eu faço? O que você recomenda? Então, assim, tem uma técnica, a coisa principal é saber respirar, né? A primeira coisa, na terapia, até a gente explica muito isso. E como é que respira? Um exemplo, primeira coisa, quando você está em crise de ansiedade, é natural você fechar as mãos. Por quê? Porque você está no estado de fuga ou briga. Você está em perigo. Repete, é o cérebro reptiliano. Reptiliano dá o comando e aquele processo todo que eu te falei, e se automaticamente puxa o oxigênio do cérebro. A pessoa fica assim. Fica tensa. Dá tensão. Perde a força. Aquilo que eu te falei, muito sangue circulando, respiração. Certo. Primeira coisa, abre a mão e põe no colo, na perna, assim. Você já está dando um comando para o seu corpo dizendo, você não está em perigo. Certo? E trabalha a respiração. Como? Inspirar devagar pelo nariz, enchendo o diafragma, que é a barriga, né? E soltando devagar pela boca. Tô fazendo certo? É isso aí. O que tu tá fazendo aí? Primeiro, o comando dizendo que você não está em perigo. Lembra que rouba oxigênio da tua cabeça? Você vai começar a botar mais oxigênio na sua cabeça. Então, aquele perigo que teu inconsciente está dizendo que você está, você vai começar a dominar a coisa. Então, a respiração. Mas quantas vezes isso? Quantas for necessário, né? E você que tem crise de ansiedade, assim, tá nesse processo, aprenda a respirar. Acordou, independente de estar sentindo alguma coisa, trabalha a respiração. Todo tempo você trabalha... um hábito, né? Criar o hábito de respirar. Né? Se você procurar na internet, tem várias coisas. O benefício da respiração. Isso é uma coisa. Só que não resolve a tua ansiedade. Vai dar aquela calmada. Você tem que trabalhar, né? Tem que tratar isso aí, outra coisa que você pode fazer é o que a indústria farmacêutica quer que você consuma remédio. Remédio, tratamento paliativo. Certo? Você tem que arrancar
o ideal é arrancar a origem do que causa essa tua ansiedade ou depressão. Que é tudo que a gente já conversou hoje, lá na causa raiz. Porque não adianta você... A maioria das terapias faz você ter consciência do seu problema. Porém, ele não arranca na raiz do seu problema. Vou dar um exemplo. Você chega perto de mim e está com dor no tornozelo. Certo? Tá doendo. Aí eu vou examinar você e falo, Douglas, tem bem um espinho aqui. Tá inflamando o teu pé. Vou te dar um conselho. Primeiro, não pise com a ponta do dedo, com o calcanhar. Pisa com a ponta do pé. Toda vez. Então, eu vou te ensinar a conviver com aquela dor. O que você queria com o espinho que está lá no tornozelo, no calcanhar? O ideal é que tira o espinho. Então, muitas terapias te ensinam a conviver com o espinho. A TRG não. A TRG vai lá e vai te ajudar, vai tirar o teu espinho. É um processo doloroso, né? Na hora dupla. Mas vai doer como nunca, para não doer nunca mais. E eu tenho vivido essa experiência e é muito fantástico você ver pessoas aprisionadas com ansiedade, depressão, fobia. Então eu vejo assim eu encaro hoje a TRG uma ferramenta dada por Deus. Entendeu? E eu tô vivendo isso. Tô sendo canal de bênção para abençoar pessoas. Ajudar muitas pessoas. E não só eu, assim, quando eu fiz o curso lá atrás, tava na faixa já 15 mil pessoas já tinha passado pela TRG. Hoje eu chuto, tá mais de 30 mil. Isso pelo mundo, entendeu? Então, assim, porque é um método eficaz. Lembra assim, TRG é terapia de resultado. Vai trabalhar o que gera o problema. Se você já teve furúnculo, já. Como que a mamãe fazia? Ia lá no furúnculo, tinha que tirar o quê? Carnegão, não é isso? Carnegão, é. Doía. Sério. Doía. A baixinha não é mole, não. Ela pegava baixinha, com vontade. Eu fui criado assim, minha avó de roça, minha mãe, mas era o quê? Era para cura. Então a TRG, qualquer processo que você mexe com o emocional dói. Mas dói como nunca para não doer nunca mais. Eu tenho tido esse privilégio, Douglas, de estar sendo canal de bênção. E uma coisa que eu sempre oro a Deus, todo dia, que envie pessoas na qual eu posso ser bênção na vida dela. Porque você sabe que você tem muitas boas pessoas, bons profissionais que estão bloqueados emocionalmente, não prosperam financeiramente, não prosperam no relacionamento, não estão prosperando nem mesmo na vida espiritual, porque eles estão impedidos por uma situação, estão enfrentando uma barreira, e às vezes a gente vê muita gente sozinha, muitas pessoas sem conseguir desenvolver nada na vida, e tudo seria resolvido. Porque eu vou falar uma coisa para você, e eu já falei isso no outro episódio, mas eu vou falar aqui de novo. É difícil você indicar um terapeuta. Primeiro porque se nós temos maus profissionais em todas as áreas, imagina um terapeuta que vai saber da sua intimidade e ele sendo um mau caráter, ou ela sendo um mau caráter, ela vai usar aquilo para benefício por causa da projeção, da transferência, tudo isso. Tirar proveito em cima da pessoa. Tirar proveito, isso acontece muito. Muito. Então o que acontece é achar uma pessoa de confiança certa, é uma pessoa que vai usar a ferramenta certa. Porque terapeuta por terapeuta, só para me ficar falando e a pessoa ouvindo, isso aí realmente a gente sabe que não resolve nada, não vai adiantar em nada. Eu acho que eu preciso de uma interferência, eu preciso de alguém que conheça chegar na raiz do problema. Vale ressaltar também, Dô, a gente não está falando mal de outras terapias, não. Todo mundo tem seu benefício. Porém, eu falo assim, sobre a TRG, é o que eu vivo. Então, assim, como eu te falei, é terapia que traz resultado. E eu tenho vivido. Geralmente as pessoas... Você dá alta a uma pessoa, geralmente, com quantas sessões? Eu sei que você vai te falar assim, depende de cada caso, é um caso. Mas, geralmente... Olha só, por média, assim, então não só comigo, com outras pessoas, está na faixa de 10 a 12 sessões. Só pouco, né? Não é pouco? Pouco em relação, tem pessoas que ficam 2 anos, 3 anos, 4 anos, não recebem alta. Mas eu tenho casos, assim, muitos casos que
Na primeira sessão? Não, na primeira sessão já faz diferença na vida da pessoa toda. Uhum. Qual o caso desse que eu te falei do rapaz? Que numa sessão ele se livrou daquilo. Na segunda sessão dessa pessoa, o pai morreu com 8 anos. Então, ele não ia a sepultamento, tudo. Se olhasse um carro de funerária, crise, então resolveu. Então, a faixa, o meu recorde, por incrível que pareça, 2 sessões. Mas foi um caso específico. Foi um caso de uma pessoa que ela, crise de ansiedade, o problema dela era um só, que uma vez ela, entrando de férias da escola, amava soltar pipa, e você planeja, vou estar de férias, o que eu vou fazer? Vou soltar pipa. Aí, por algum motivo, o pai falou assim, ó, tu vai quebrar todas as pipas. No dia que ele saiu de férias, chegou em casa, ele teve que quebrar todas as pipas. O que acarretou com isso? Toda vez que eu crio expectativa, alegria, eu vou sofrer. Então, aí entra a procrastinação, começava uma coisa, não terminava, porque inconsciente dele, assim, se eu for à frente, que eu estou buscando uma alegria, eu vou me frustrar. Aí, exemplo, um caso desse, não é o caso desse rapaz. Problema com sexo, porque na hora de vamos ver, inconscientemente, na hora que eu for me alegrar, eu vou me frustrar. Então, existem vários casos de problema nessa área sexual que tem a ver com o emocional. Aí a pessoa está comprando suprimentos. E a mas questão é emocional. Emocional, porque na hora da alegria, eu vou ser frustrado. Ele tem um bloqueio nessa área. E chega na hora, bloqueio. É verdade. Tu vê como uma coisa é profunda? E o tratamento pode resolver, né? Pode. Aí assim, meu recorde, como eu falo assim, a média, de 10 a 12 sessões. Mas alguns menos ou mais, né? Aí vai depender do histórico da pessoa. Antes de você dar o seu Instagram, fazer as pessoas saberem como vão te achar, eu queria que você deixasse sua mensagem aí para as pessoas que estão com a gente até agora, porque você é o Léo Bazil, é um terapeuta TRG. E eu sei que você já ajudou muitas pessoas, está ajudando, vai ajudar muito mais. Mas antes de você dar o seu Instagram, como as pessoas vão te achar, quem sabe você tem uma mensagem que você pode compartilhar com a gente aí. Então, Douglas, assim, a mensagem que eu deixo para todo mundo é: cuide do seu emocional. Porque você cuidar do teu emocional é tudo. E não tem preço você ser uma pessoa saudável emocionalmente, como o nosso bate-papo você deu aí, que tudo passa pelo nosso emocional. E eu vou, assim, falar de Bíblia agora, de assim, sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. O coração está ao centro das nossas emoções. É dele que parte um montão de coisas, né? Então, tudo. Sobre tudo. Tá? Tudo. Então, assim, e não tenha vergonha de buscar um terapeuta. E na TRG, a pessoa não precisa ficar falando da vida dela, contando detalhes. Aconteceu isso com uma pessoa? Não, entendi. Por exemplo, eu atendi uma senhora, um abuso, que na hora que ela lembrou, eu preciso ficar falando disso? Não precisa. Aí, conduzi. Então, ela resolveu coisas que ela... 64 anos, imagine só. Ela foi violentada sexualmente. Quando era jovem, né? Com 10 anos, nunca falou nem para mãe. Ninguém sabe. Com 10 anos. Então, assim, ela não entrou no processo. Então, por que eu trago esses casos? Porque tem pessoas que estão passando até pela mesma situação e não sabem a solução. E hoje eu digo para você que tem uma ferramenta terapêutica que tem resultados. E é coisas que eu tenho vivido e é bom ajudar pessoas. E eu quero ajudar pessoas. Então me procure para me ajudar. Deixe o seu Instagram, o seu contato. Eu sou meio arcaico em relação ao Instagram. Eu fiz agora recentemente a minha filha que só botou algumas imagens lá, mas está lá, leobazil.trg. Léo Bazil. Léo Bazil. Não é Léo Brasil, não, tá? É Léo Bazil. B-A-S-I-L. Léo Bazil? .trg, né? Mas tem arroba? Não, é @leobazil.trg. @leobazil.trg. Mas hoje as pessoas me acham mais no meu site, leobaziltrg.com. Léo Bazil. E você é muito próximo aí dessa galera aí. Bem, eu quero te agradecer. leobaziltrg.com. www, ainda vem na frente assim, né? Vou repetir de novo. www,
leobasiltrg.com. Pode entrar lá, que lá tem informações, tem meu telefone, meu WhatsApp. Nem de cabeça sei meu WhatsApp, porque as pessoas me procuram pelo Google, aí me encontra lá. E indicação também, né? As pessoas vêm por indicação. É exatamente isso, porque quando as pessoas têm resultados, as pessoas... Chama-se prova social isso aí. Que é uma coisa, Douglas, rapidinho. Uma vida transformada transforma outras vidas. Entendeu? Então, aquele que passa pelo processo, não, preciso levar essa novidade, essa situação. Eu fico muito preocupado com essa situação de tentar ressignificar. Tenta ressignificar. Eu vou falar uma coisa contigo, eu já escutei muito isso, eu sei que isso pode ser muito bacana, mas eu acho mais importante não é apenas ressignificar, não. Na verdade, você precisa buscar a cura para essa situação, porque eu não quero lidar com o meu problema, eu quero curar aquilo que gera esse problema na minha vida. Posso deixar outro recado? Você que está assistindo aqui, primeira coisa, usa o botãozinho do transbordo aí. Sabe qual é? Compartilhar. Compartilha esse bate-papo aqui com as pessoas que você conhece e estimula ela também a reproduzir, mandar para outras pessoas. Você sabe que no último episódio as pessoas ligaram para mim e compartilharam e as pessoas agradecendo, porque que aula, né? Que aula. Isso. Então eu quero te agradecer, Léo Brasil. Não, compartilhar e fazer a inscrição também, né? Não, tem que se inscrever. Se inscreve no nosso canal. Se inscreve no nosso depois canal. Compartilha. Não, e ainda aperta o sininho lá para receber. Aperta o sininho para lá. Então vai ser um prazer. Se você está precisando de ajuda nessa área, vai ser um prazer te atender, né? E tenho certeza que Deus... Eu sou apenas um instrumento. Eu vou ser um instrumento na sua vida para que Deus possa transformar a sua vida. Legal. Eu quero te agradecer, Léo. Muito obrigado pela oportunidade. Agora você vai ficar um pouco mais conhecido. Para ver que eu sou uma pessoa conhecida, cara. No meu meio, né? Eu trabalho em certos projetos, eu sou muito conhecido. Mas agora você vai pegar... Você vai pegar os teus conhecidos e fazer com que sejamos conhecidos por eles também. Porque isso aí chama-se network. Eu quero falar com você que eu sou palestrante de liderança motivacional e transformadora, sou palestrante de empreendedorismo, empreender para liderar e liderar para empreender e network. Também falo sobre vários outros temas. Neste próximo sábado, né, dia 25, eu vou estar lá em Miguel Couto falando empreendedorismo feminino, ou seja, que as mulheres estão empreendendo muito. Eu sou palestrante, vou também dar treinamento de liderança lá na Sarana Terra Feliz de Nova Iguaçu. Então, a gente vai treinar. E se você me quer na sua cidade, seja no Rio de Janeiro ou fora do Rio de Janeiro, ou quem sabe fora, até mesmo no Brasil, porque eu já dei treinamento em outros países também, eu quero falar com você. Entre em contato conosco, nos convide e vamos estar aí na sua cidade, aí na sua empresa ou na sua igreja e vamos fazer um baita de um treinamento e vamos colaborar bastante, porque nós temos conteúdos bons que agregam, que ajudam, porque eu sempre termino o nosso podcast dizendo, sabe o quê? Porque o líder, ele não dá desculpas, ele mostra resultados e para termos resultados nós precisamos tratar aquilo que está impedindo de termos os bons resultados. Até a próxima. Aguardo você.